Graças a Deus, irmãos. Boa noite. Como estão todos? Mais um dia aqui, pela graça do Senhor, reunidos para louvarmos, para aprendermos mais um pouco daquilo que Deus tem para nós. O pastor Rafael falou algo interessante que dá mais ou menos aquilo que vamos falar um pouco hoje, que o inimigo tenta fazer hoje é deturpar a palavra de Deus, confundir a palavra. Isso não tem sido somente nos dias de hoje. Isso tem acontecido desde há muito tempo. Os próprios apóstolos combateram muitas heresias, combateram imposições de religiosos, achando que pela lei o homem poderia ser salvo. E como a gente está estudando sobre a vida de João Batista, o precursor do Messias, então eu gostaria de convidar os irmãos a abrir no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1. Nós estamos trabalhando no período final do reinado de Herodes, o Grande. E neste momento, Deus estava cumprindo a sua palavra. Ele estaria, a partir deste momento, anunciando a vinda de duas crianças. Uma delas é João, o Batista. E 6 meses após, Deus anunciando por meio do anjo Gabriel a vinda do Messias. Então, no livro de Lucas, Lucas registra essa parte em que é anunciado, então, o nascimento de João, o Batista. Nós podemos começar a partir do versículo 8, do capítulo 1, do Evangelho segundo Lucas. Todos acharam? Diz assim então a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que exercendo ele, aqui falando sobre Zacarias, o sacerdote, diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Versículo 16. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Pai, neste momento pedimos a tua graça, Pai, o teu poder,
que teu Santo Espírito, Pai, esteja revelando a tua palavra, Pai, e nos guiando a toda a verdade, segundo a tua palavra, Pai, porque a tua palavra é verdade. Pai, distancie de nós todo desatento, Pai, que estejamos plenamente ouvindo a tua palavra, Pai, que teu Santo Espírito esteja iluminando os nossos corações, Pai, para entender e compreender cada vez mais a tua palavra, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, nós vimos que Isabel era estéril. Ela não podia gerar filhos. E então, coube-lhe por sorte o sacerdote Zacarias cumprir o sacerdócio, em que ele estava para queimar um incenso no altar, na casa de Deus. Então ele fez uma oração, porque sua mulher, Isabel, não podia gerar filhos, o que para uma mulher naquela época era uma grande vergonha. Então, segundo o propósito de Deus, e segundo o querer dele, e segundo a vontade dele, o Senhor então atende a oração do sacerdote Zacarias. E a oração dele então foi ouvida. E ele diz que a oração dele foi ouvida e que a mulher dele dará à luz então a um filho, a quem lhe dará o nome então de João. João nós vimos que significa o Senhor é gracioso. O Senhor trabalha segundo a graça dele, segundo o amor dele. E nós vimos aqui então no versículo 16, que diz que converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo novo. O que é isso aqui? Um cumprimento da palavra que foi proferida ao profeta Malaquias. Então eu convido os irmãos a abrir no livro de Malaquias. Nós já vimos isso aqui, mas só para nós compreendermos um pouco mais da palavra. Livro de Malaquias. Segundo os estudiosos, Malaquias é o último profeta. Ele estava com a missão dele durante, provavelmente, de 458 a 433 antes de Cristo. Então o Senhor dá a ele uma palavra. E no livro, então, de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: eis que eu, aqui é o Senhor, Jeová, ou Javé, dizendo a ele, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vimos aqui a parte A e a parte B. São duas pessoas aqui que o Senhor está falando. No primeiro, ele está falando que vai enviar um mensageiro que preparará o caminho diante dele. E aí, durante esse ministério do mensageiro, a palavra diz que, de repente, virá a seu templo. Veja que a palavra é templo, não tempo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, ele está falando aqui que, de repente, virá ao seu templo o Senhor. Veja que a palavra está com S maiúsculo e as outras minúsculas. Aqui ele está falando do Messias. Então, antes do Messias aparecer, o sinal que o Senhor daria é que antes do Messias aparecer, viria então o mensageiro preparando o caminho do Senhor. E como é que é essa preparação do caminho ao Senhor?
Vamos lá. Malaquias 4. Malaquias, capítulo 4, dos versículos 5 a 6. A Bíblia explica a própria Bíblia. Todos acharam? Diz assim então a palavra: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí ele fala como é que ele está preparando esse caminho. Versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós vimos aqui então que ele está falando da mesma pessoa do que o capítulo 3, versículo 1, parte A, está dizendo. O mensageiro de lá é o profeta Elias. Ok? Que preparará o caminho do Senhor, pregando, dizendo: convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, converter é chamar o pecador, falar assim, convertei-vos da sua maneira vil de viver e volte para Deus. É chamando o pecador, dizendo: tu és pecador, tu está no caminho errado. Voltes então ao Senhor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. É Ele que é o único digno de toda a glória, de todo louvor. E então, essa palavra que foi proferida pelo profeta Malaquias se cumpriu aonde? No Novo Testamento, através do anúncio do João Batista. Agora, voltem lá no capítulo 1 de Lucas. No capítulo 1, versículo 16. A palavra sendo, então, cumprida. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Está vendo? A mesma palavra que nós vimos em Malaquias 3 e 4. E converterá o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo, então, o quê? Preparado. Muito bem. Agora, o que eu venho falar aqui, exatamente sobre esta palavra que está escrito aqui. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. O que eu quero dizer com isso? Há falsos profetas. Não somente dentro de igreja, não. Mas também no mundo. Pegando a palavra de Deus e deturpando a palavra de Deus. O Senhor tem me colocado este assunto sobre a doutrina da reencarnação. Isto não vem do Senhor. O Senhor em nenhum momento declarou que Elias reencarnaria em João ou no mensageiro. A palavra não dá brecha para a doutrina da reencarnação. O que o Senhor está falando é que o seu mensageiro, ou seja, João, o Batista, teria virtudes idênticas à de Elias.
João estaria no mundo para exercer um ministério muito semelhante ao do profeta Elias. Então Elias, era um profeta do Antigo Testamento, que ele foi consagrado e foi ungido pelo Senhor para exercer o ministério de profeta. Se nós percebemos quando a Bíblia fala sobre Moisés, a Bíblia está falando de quê? De lei. Toda vez que nós falamos sobre Moisés ou lei, é a mesma coisa. Moisés simboliza a lei, que Moisés também foi profeta. E Elias era profeta. Então, Elias simboliza o quê? Profeta. Então, há falsos profetas que defendem a doutrina da reencarnação, porém, essa doutrina faz parte de vãs sutilezas proclamadas por falsos profetas, com qual objetivo? Enganar as pessoas, cegar o entendimento dos incrédulos e manter muitas pessoas no erro, de forma que elas não cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu estou falando sobre isso, amados irmãos, porque o Senhor tem me colocado pessoas para conversar a respeito. Então, eu pergunto algumas coisas para entender. E é interessante, porque quando elas falam sobre aquilo, sobre Allan Kardec, sobre espiritismo, elas falam com muita convicção. Eu lembro que no antigo trabalho que eu tinha, quando eles iam fazer curso de espiritismo, eles colocavam uma foto de Allan Kardec e uma suposta imagem de Jesus Cristo. Não tem nada a ver. Ou você segue doutrinas de homens, ou você segue a doutrina que vem da palavra de Deus. A doutrina segundo os apóstolos. Então, eu perguntei para aquelas pessoas, você acredita em reencarnação? Aí ele fala, não, que nasce e você melhora, você morre, e aí você vai para um estágio, depois você volta e vai melhorando. Não existe esse processo na Bíblia. E aí eu pergunto para eles assim, você acredita em ressurreição? Não. As duas pessoas que são diferentes, que não se conhecem, que eu fiz a pergunta, elas falaram, não acredito em ressurreição. Agora, se você for procurar na Bíblia a palavra reencarnação, não existe. Você pode encontrar lá nascer de novo, mas é nascer do alto. Porque a Bíblia fala o que nascer da carne é carne, e o que é nascer do espírito é espírito. Existem dois tipos de espírito. O espírito de Deus, que vem dos céus, e o espírito do erro, ou o espírito do anticristo, que é proclamada pelo pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Diabo, o Satanás. Então, essas deturpações que nós vemos hoje em dia não acontecem somente hoje, mas os apóstolos passaram por isso. Vamos lá então. Convido os irmãos para abrir no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Livro 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 1 a 5. Todos acharam?
Diz assim a palavra: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Esse versículo, então, nos mostra perfeitamente que desde o tempo dos apóstolos haviam heresias e pessoas alterando ou confundindo ou distorcendo o sentido da palavra de Deus para o prazer dos seus ouvintes, interpretando segundo aquilo que lhe era conveniente. Perceba que o objetivo dos filhos de Deus, como embaixadores de Cristo aqui na terra, é a manifestação da verdade, de forma a levar as pessoas ao conhecimento da verdade segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E colocar por terra todos os pontos que são contrários à palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi extremamente enfático quando diz que não pregamos a nós mesmos, pois muitos chamavam a atenção para si mesmos, para o seu próprio orgulho e exaltação, encobrindo a glória de Cristo. A doutrina da reencarnação, além de enganosa e perversa, é diabólica. Então você vê aí, se você quiser marcar, ele diz que não andando com astúcia. O que é astúcia? Fui procurar no dicionário. Astúcia é ardil, manha, habilidade para o mal, para enganar alguém. Então você vê que desde aqueles tempos, as pessoas pegavam a palavra de Deus e já distorciam o sentido da palavra. A mesma coisa é o que estão fazendo hoje em dia. Estava conversando até com o pastor Rafael, que aqui por perto, a quantidade de lugares que falam dessas coisas é muito grande e tem crescido absurdamente. Então é necessário que nós colocamos isso diante até para Deus mesmo, para que Ele possa revelar a pessoa de Cristo. Mas nós também somos proclamadores da verdade. É isso que ele está falando aqui, a manifestação da verdade. É abrir o entendimento das pessoas, não convencê-las, porque nós não temos capacidade para convencê-las. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O que nós devemos fazer, então, é proclamar a palavra de Deus. É revelar a palavra aquilo que ela é. A palavra, ela fala por si mesma. Você não precisa ficar debatendo. Eu, por exemplo, minha mãe tem falado que algumas pessoas dos meus familiares têm seguido essas coisas. São pessoas que moram distante. E que a vida dessas pessoas tem sido horrorosas. Tem sido cada vez mais afundadas.
por causa da mentira. E a Bíblia explica por si mesmo. Então, essa coisa de você morrer, ir para algum canto que eles dizem lá, e você renascer, isso não existe. Como é que nós podemos... Onde a palavra diz sobre isso? Livro de Hebreus, no capítulo 9. A palavra de Deus diz que o homem está determinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só que você já lança por terra que não existe reencarnação. Você morreu. Se você estiver em Cristo, quando o Senhor voltar, você vai para as bodas do Cordeiro. Agora, se uma pessoa morrer sem Cristo, ela vai para onde? Vai ser ressuscitada também, mas para o juízo final. Elas serão julgadas. Aonde nós podemos ver isso? Livro de Apocalipse, capítulo 20. Livro de Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 a 15. Fala sobre o juízo de Deus. Existe um juízo que será realizado no futuro. Diz assim então a palavra de Deus: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, vê que aqui está falando sobre um juízo, sobre um julgamento. E a Bíblia está falando aqui de dois livros. Um é o livro da vida. O que é esse livro da vida? Nele, no livro da vida, estão registrados todos os nomes daqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Se você recebeu a Cristo, o teu nome está escrito no livro da vida. Não há o que temer. O teu nome está escrito lá. Agora, se o teu nome não estiver nesse livro, amados,
aqueles que ainda não receberam, ainda há tempo. Convertei-vos ao Senhor, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ainda há tempo. Para aqueles que ainda não reconheceram, para aqueles que ainda não estão no engano. Você que conhece um familiar teu, que estão emaranhados nas mentiras, nas distorções, ore por ele também, porque é um familiar teu, é um amigo da tua casa, é um amigo do teu trabalho, está indo para o inferno. Se ele morrer hoje, o nome dele não vai estar escrito no livro da vida. Ele vai ser lançado. A Bíblia fala, não tem outro jeito. Vai ser lançado no lago de fogo, que arde eternamente. Esse é o juízo de Deus. Então a Bíblia é muito clara quanto à palavra ressurreição. Se você procurar esta palavra dentro dos evangelhos, ou somente no Novo Testamento, a quantidade da palavra ressurreição é imensa. O Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu, Deus o ressuscitou e fez ele Senhor e Cristo. Esse é o nome que está acima de todo nome. O nome dele foi exaltado. Ele está à destra de Deus. E todos os seus inimigos foram colocados debaixo dos seus pés. E a Bíblia é muito clara quando fala que o único inimigo, o último inimigo a ser derrotado é a morte. E a morte não tem poder sobre o Senhor. Porque ele venceu o mundo, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Porque a Bíblia diz, e é muito clara, que o salário do pecado é a morte. O que separa o homem de Deus são as transgressões, são os nossos pecados. Mas houve uma crucificação, houve a morte do Senhor. Ele foi crucificado, e o seu corpo, nele, no corpo de Cristo, foi imputado todos os pecados. E nós fomos incluídos no corpo dele. E a Bíblia diz em Romanos 6,6, sabendo isso, que o meu velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais o pecado como escravo. E quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida, a palavra diz que nós fomos vivificados juntamente com ele. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossas ofensas, separados de Deus. A Bíblia fala de duas mortes. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma morte espiritual. O homem, quando Adão pecou, houve o quê? Um rompimento desse homem com Deus. E aí todo mundo que nasceu a partir de Adão, nasceu semelhante a Adão caído. E é por isso, amados, que Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça, isso é amor. Porque o Senhor poderia muito bem falar assim, não quero mais essa criatura não, essa criatura corrompida, largada, não me quer. É verdade. Os pecadores não querem o Senhor. Por isso que o Evangelho é diferente da religião. A religião é o homem criando seus próprios meios para procurar um Deus que ele nem conhece, porque existe um vazio dentro dele. Mas o Evangelho não. O Evangelho é Deus fazendo tudo por quem nada merece, nem tem condições de merecer coisa alguma. Ele deu o Filho. Isso é graça. E de forma incondicional. E aí, ao terceiro dia, quando o Senhor havia morrido, ao terceiro dia houve o quê? Uma ressurreição. A Bíblia é muito clara. Ressurreição.
Ele venceu a morte porque o salário do pecado é a morte. Mas houve um problema, a morte encontrou o problema. Jesus Cristo não tinha pecado. Ele rompeu, a Bíblia fala lá em Atos 2, que ele rompeu os grilhões da morte. Atos 2. Versículo 22 diz o seguinte: Pedro, discursando, quando houve o Pentecoste, quando houve o quê? A descida do Espírito Santo, iniciou-se ali o quê? A igreja, proclamando as maravilhas de Deus. Ele fala assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Olha aqui a palavra aprovado. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. De lá ele foi tentado de muitas vezes. E como é que ele venceu? Pela palavra. Aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. É verdade, a palavra registra muitos sinais, muitos milagres que ele realizou. Os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Deus estava com Cristo, realizando tudo. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Olha como é que a Bíblia está muito clara, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Deus sabia que o homem ia pecar. O problema do pecado não foi uma surpresa para Deus, não. Não foi um acidente de percurso, não. O Senhor, antes de fundar o mundo, já sabia que o homem ia pecar. E no seu projeto, o Senhor Jesus Cristo seria enviado o quê? Para resolver o problema do pecado. Aí, olha só no versículo 24. Ao qual, porém, Deus o quê? Ressuscitou. Rompendo o quê? Os grilhões da morte. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi. Olha o que Davi diz. Diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja o quê? A corrupção. Nós, seres humanos, nós temos um tempo aqui na Terra. O nosso corpo vai envelhecendo. Até que acontece o quê? A morte física. E aí, nós somos o quê? Sepultados e a nossa carne é comida. Só que a palavra é muito clara aqui, já profetizou, Davi falando, que a carne dele não viria o quê? A corrupção. Ele nem experimentou o pecado, ele nem pecou, não havia nele pecado, e como ele não havia pecado, quando ele foi sepultado, a morte encontrou o problema, porque ele não tinha pecado. E aí o que aconteceu? Ele venceu a morte. E continuando ele diz, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Olha que maravilha. A minha alma se alegra nesse fato, a minha alma se alegra no Senhor.
o Deus de toda a glória, o Deus de toda a honra, de todo louvor. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus da glória. É o Deus que te salva. É o Deus que te liberta. É o Deus que te cura. Esse sim eu vou. Esse sim eu confio. Confiar no homem? Jamais. Confiar nas doutrinas dos homens? Jamais. Confiar em reis, príncipes? Jamais. A minha alma se refugia no Senhor. E aí, continuando no versículo 29, ele diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre vós até hoje. Aqui ele está falando do profeta, do rei Davi. Ele esteve aqui na terra, reinou, era um homem segundo o coração de Deus, mas ele morreu e foi sepultado, e o túmulo dele se encontra até hoje. E ele continua, sendo, pois, profeta, olha só, ele também era profeta, o rei Davi era profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, olha só, Deus havia prometido a ele que um dos seus descendentes herdaria o trono e reinaria eternamente. Prevendo isto, referiu-se o quê? À ressurreição. Mais uma vez a palavra ressurreição, escrita claramente na Bíblia. A ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo, o quê? Experimentou a corrupção. O corpo dele não houve corrupção, porque ele não havia pecado. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui ele está proferindo Salmo 110. Só que quando fizeram a tradução, colocaram o Senhor aqui da mesma forma. Só que o primeiro Senhor aqui é Jeová, ou Javé, o grande eu sou, o Deus Altíssimo, dizendo a quem? Ao meu Senhor. Aqui é o Pai falando ao Filho. O que o Pai fala ao Filho? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. A este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E este Jesus reina eternamente. Ele é rei, ele é o sumo sacerdote, ele é o supremo pastor, ele é bispo, ele é rei dos reis, e ele é o Cristo, aquele que os Messias esperavam e que se cumpriu no Novo Testamento. Amados, isso aqui é muito lindo, isso aqui é graça, isso aqui é amor, sabe por quê? Deus ama você de forma tremenda. Ele enviou o filho dele para morrer. Aquela morte não era dele. Aquela morte era tua e minha. Então, hoje, você pode dizer claramente que a ressurreição é um fato. A ressurreição é uma realidade. Um dia, talvez nós venhamos a experimentar a morte física, mas o Senhor retornará. Olha aí a nossa esperança. Porque se isso fosse mentira, se isso não fosse realidade, nós estaríamos envolvidos em mentira. E aí, quando o Senhor retornará, aqueles que estão sepultados serão ressuscitados.
E nós, e aqueles que estiverem vivos, terão seus corpos o quê? Transformados. Terão seus corpos glorificados. E se o teu nome está escrito no livro da vida, tenha essa certeza que um dia você ressuscitará. Se um dia você experimentar a morte, você ainda tem a certeza da ressurreição e que você estará nas bordas do Cordeiro. Amém? Deus abençoe, amados. E na próxima estudo a gente vai continuar falando um pouquinho dessa comparação entre o profeta Elias e do profeta João Batista. Amém? Deus os abençoe.